Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no judiciário brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Hoje eu vou trazer um tema relacionado ao trabalho, né? E um tema que indaga muitas pessoas acerca de ser ou não permitido. Imagina você que todos os dias no ambiente de trabalho existe uma obrigação de passar por uma revista íntima, tanto no horário do intervalo quanto no horário de sair do trabalho. E essa revista íntima, ela acontece diante de outros funcionários do mesmo sexo, né? Mas diante de outros funcionários, revista na qual você é obrigado a se despir, quase que totalmente, e como eu falei, diante de outras pessoas. Não entendendo a necessidade de se submeter a atos dessa natureza, o funcionário busca o poder judiciário e, claro, ele deseja obter uma indenização em razão do ato que, no entendimento dele, atingiu-lhe a dignidade, a honra. E houve, de fato, uma condenação. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual é o valor da indenização nesse tipo de caso. Opção A, R$30 mil. Opção B, R$20 mil. Opção C, R$10 mil. Opção D, R$5 mil. Você vai ter um tempo para poder pensar e eu vou aqui adentrar na decisão que já está aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Houve a petição inicial, depois houve a contestação, depois houve recurso ordinário já no segundo grau, depois houve recurso de revista pela parte que perdeu. O recurso de revista não foi conhecido, então para poder destrancar aquele recurso de revista, houve aí a apresentação de um agravo de instrumento. Então eu estou tratando aqui de um agravo de instrumento em recurso de revista já no Tribunal Superior do Trabalho. E aqui você tem o resumo do caso, né? Diz o autor que a ré o submetia a situação de extremo constrangimento ao sofrer revista íntima na hora do almoço e na saída, sendo obrigado a se despir diante de outros empregados, requerendo indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos. A ré se defende, alegando que jamais praticou qualquer ato que pudesse causar ao empregado qualquer constrangimento, especialmente de ordem moral, pugnando pela improcedência. Houve aí uma longa produção de provas de ambas as partes e houve aí o entendimento, tanto pelo juízo de piso quanto pelo juízo ad quem, de que, de fato, era devida a indenização por danos morais. E no Tribunal Superior do Trabalho, onde já não se discutia mais o fato em si, mas alguma outra situação relacionada à divergência jurisprudencial, a entendimento diverso, a interpretação diversa da lei, foi entendido o seguinte: o procedimento de revista íntima, como no caso em exame, constitui prática induvidosamente causadora de humilhação e constrangimento aos empregados, ensejando a condenação e indenização por danos morais. E aqui vem o embasamento legal, que é importante você conhecer. O reclamante tem proteção assegurada no título 2 da Constituição da República, que elenca os direitos e garantias fundamentais. E, no tocante à intimidade, assim dispõe o inciso 10 do artigo 5º, inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E continua aqui o ministro: as garantias individuais da pessoa humana, quando desrespeitadas, atingem, não raro, como neste caso, a própria dignidade da pessoa. Como é sabido,
A Constituição da República instituiu o Estado Democrático de Direito sobre certos fundamentos, dentre os quais cumpre mencionar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, artigo 1º, inciso 3 e 4. Tais fundamentos devem ser preservados a fim de se manter a estabilidade do Estado. Tem-se, portanto, que a reclamada, no exercício do poder de direção e fiscalização da empresa, além de violar a intimidade do reclamante, atingiu a dignidade da pessoa humana. Afigura-se relevante, entretanto, considerar a condição do trabalhador empregado e sua hipossuficiência para resistir às normas invasivas da privacidade humana, a fim de pôr em relevo a afronta à dignidade do trabalhador. Volta para mim porque eu quero fazer aqui um parênteses. Uma das teses de defesa da empresa foi a de que a empresa, ao revistar os funcionários, apenas estava a fazer uso daquilo que se chama de poder diretivo do empregador. Compete, sim, ao empregador definir quais são as estratégias de trabalho, definir o andamento das relações de trabalho dentro daquele ambiente. Porém, esse poder diretivo ele não pode ser extrapolado. E quando o ministro utiliza o termo hipossuficiência do trabalhador, ele quer dizer que o empregado ele fica sempre num ponto mais baixo, ele não tem muito como argumentar acerca das decisões que são tomadas na empresa, o que se revela aqui para nós em uma verdadeira covardia a depender das situações, não são todas. E volta aqui, só para a gente poder finalizar. É inevitável que paire sobre o empregado, ainda que de forma remota, o medo, a insegurança, o estresse e outros sentimentos atordoantes em razão do fantasma do desemprego e da concorrência alucinante que existe entre os que estão empregados e a massa desempregada. Tal circunstância cria um ambiente propício a que o empregado se submeta sem resistência a algum tipo de arbitrariedade emplacada pelo empregador. Volta para mim. Nesse caso específico, não sei se vocês viram aqui durante a passagem do texto, o valor da indenização foi, fala aí minha voz, R$10.000. Exatamente, R$10.000. Decisão foi mantida, por consequência aí houve o pagamento desse valor que certamente deve ter sofrido atualizações. Agora você que é empregador, você fala, poxa Ian, mas você está do lado do empregado? Não estou do lado do empregado. Eu defendo a ideia de que você, empregador, empresário, que se dedica a botar esse país para frente, a gerar empregos, você tem uma assessoria jurídica. E se você precisar, lógico, você já sabe que pode contar com este que está aqui passando conhecimento gratuito nesse momento, né? Por quê? Porque se você tem uma assessoria jurídica, você me consulta e pergunta se esse ato é permitido ou não. E aí a gente pode reformulá-lo de modo a ser considerado uma prática legal. E se você é empregado, passa por uma situação como essas ou passou, saiba que você pode ter direito a uma indenização. Muito obrigado a você que ficou comigo em mais um programa Quanto é. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo você no próximo programa.